Para explorar os dados e os números, a gente conversa aqui na companhia de Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. A gente conversa com o diretor de estratégia corporativa e relação com investidores do Itaú Unibanco, o Renato Lulia. Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir sobre os números. O Itaú continua entregando um ROI absolutamente consistente. Qual tem sido o pulo do gato para a entrega deste resultado? É emprestar com cautela, que não necessariamente a gente vê no mercado? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lucinda. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu acho que assim, a consistência é a palavra-chave, né? Consistência em alocação de capital, consistência em desenvolver produtos adequados para os nossos clientes, precificar bem as operações. E um resultado você não constrói num trimestre, né, Fernando? Você constrói um resultado ao longo de muitos trimestres. Então, o que a gente vê, e aí os números que você passou hoje do resultado do banco no primeiro TRI, são reflexos de trimestres e trimestres e trimestres de construção. De boa escolha de clientes, de produtos adequados, a preços adequados também para os nossos clientes, uma gestão muito robusta de risco e de uma alocação muito primorosa de capital. Então, acho que tudo isso faz com que o banco consiga atingir um patamar de rentabilidade, de fato, diferenciado no trimestre. Agora, Renato, vocês estão apresentando uma inadimplência estável de 1,9% e durante a teleconferência também foi destacado o fato de que parte do resultado tem a ver com carteiras saudáveis, com boas carteiras. O banco realmente teve uma estratégia de colocar o pé no freio antes do restante do mercado, quando começaram a aparecer sinais de um excesso de endividamento? Essa foi uma estratégia adotada? Olha, Lucinda, eu acho que a estratégia do banco sempre foi tentar ter uma boa alocação de capital e escolher bem as carteiras e os públicos e portfólios adequados para a gente ter operações, né? Então, a gente sempre trabalhou com o conceito de clientes resilientes, ou clientes target, né? E basicamente são aqueles clientes que, na nossa visão, o banco consegue desenvolver um relacionamento de longo prazo, que seja sustentável para ambos os lados. São clientes que são resilientes através dos ciclos econômicos. Então, é verdade, isso já há muito tempo atrás, com tecnologia, com gestão de portfólio, isso vale tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, a gente conseguiu ter essa capacidade de construir esse portfólio. E aqui a gente está falando de portfólio, de novo, de pessoas físicas e jurídicas em todas as faixas de renda. Que em todas as faixas de renda nós temos clientes que são, na nossa visão, targets sustentáveis. E entregando o produto certo, que também é um ponto importante, né? Então, quando a gente olha, e o teu ponto é correto, a gente tem uma estabilidade de atraso na carteira, uma estabilidade em patamares muito baixos, né? Então, historicamente muito bons, muito baixos, e essa estabilidade ela deveria permanecer no horizonte visível de tempo aqui nos próximos trimestres. Então, esse é o resultado de uma construção que já vem há muitos trimestres, há muitos anos. Renato, dá para dizer que este mesmo momento de relativa estabilidade que você nos traz sobre pessoa física pode ser aplicado na carteira de pessoa jurídica? Porque a gente tem movimentos muito distintos, né? As empresas pequenas são muito mais suscetíveis, por exemplo, à exposição a juro, que deve cair menos do que todo mundo esperava, enquanto as grandes têm problemas pontuais, por exemplo, o susto no agronegócio recentemente. O que dizer das perspectivas para a carteira de pessoa jurídica? Perfeito. Fernando, o juro alto, ele de fato impõe desafios adicionais às empresas, né? Então, o que a gente tem visto, por um lado, são empresas de fato evitando o máximo possível de tomar dívidas nos preços atuais. Então, a gente vê um consumo de caixa, inclusive das empresas, e as que têm contratado operações no mínimo necessário pelo prazo mais curto que for adequado. Então, esse já é um fenômeno desse ciclo. Você cita o agro, de fato, o agro tem passado por alguns desafios mais recentes e, como você comentava antes, quer dizer, preço de combustíveis mais altos e o dólar, inclusive, desvalorizado, né, para os exportadores, também coloca desafios adicionais. Então, mas a regra ou a lógica permanece a mesma, né? Dentro das empresas de todos os tamanhos, tem empresas, setores que são mais resilientes, que têm uma estrutura de capital melhor, que se prepararam lá quando a Selic estava nos mínimos históricos, se prepararam com um balanço mais robusto. Então, são com essas empresas que nós procuramos
trabalhar e ter maior exposição. Então, mesmo no caso de empresas, a gente prevê aqui até o final do ano uma estabilidade nos atrasos. Renato, a gente ainda nesse tema de empréstimos para pessoa jurídica, a gente tem visto um certo ajuste no mercado de capitais, no mercado de crédito privado. Então, mudanças no nível de spread, uma disposição um pouco menor hoje do investidor em adquirir ali os títulos que são emitidos pelas companhias. Isso, em tese, poderia levar as empresas a procurarem mais empréstimos bancários nesse momento. O Itaú está preparado para esse cenário? Isso é uma perspectiva de crescer a demanda por crédito bancário por parte de empresas? Ótimo ponto, Lucinda. A gente vê que esse desenvolvimento do mercado de capitais, de crédito privado, renda fixa, foi muito importante para o país, né? Então, as empresas poderem acessar o mercado, financiarem os seus projetos, seus investimentos, as suas necessidades, cooperações de longo prazo em mercado de capitais é importante. E o mercado ganhou uma nova dinâmica a partir disso, inclusive possibilitando que empresas captassem a custos menores e a prazos maiores. A gente nunca deixou de emprestar. O balanço do banco, a gente tem hoje aproximadamente 1,5 trilhão de reais em carteira de empréstimos, uma parte relevante dessa para empresas de fato. Enfim, sempre que há projetos adequados, demandas adequadas de empresas com riscos corretos, a gente está disposto e mais do que disposto, a gente quer de fato colocar o balanço do banco à disposição das empresas, de novo, sempre com risco adequado e com preço certo. Então, se eventualmente o mercado de capitais não puder absorver certas operações, a gente achar que essas operações estão de acordo com os critérios do banco, a gente tem balanço, tem capital e tem liquidez e disponibilidade para suportar nossos clientes. Voltando à pessoa física, Renato, o balanço hoje trouxe sinais muito claros e na conversa com os analistas isso também ficou evidente, que a exposição do Itaú Unibanco ao público do Desenrola é menor que dos pares. Eu queria te ouvir um pouco se é possível dar alguma magnitude desta exposição da carteira a este público, quanto vocês estão sofrendo eventualmente com isso e quanto poderia ter baixa ou não nessa operação. E sobre a segmentação, que Itaú foi líder histórico na segmentação dos públicos da pessoa física, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que tem sido a briga, velha briga, entre bancos grandes como o Itaú e as plataformas de investimento. A sangria acabou? Pararam de roubar clientes do Itaú Unibanco? Perfeito, Fernando. Eu começo pelo primeiro. De fato, o Desenrola, dado nosso perfil de clientes, ele deveria ser menos relevante para a gente do que é para outros bancos que têm exposição maior com esse perfil de clientes. Então, eu acho que é cedo para falar de números, a gente está super focado aqui em fazer com que operacionalmente o Desenrola funcione bem. A gente conseguiu já entrar operando desde ontem, que foi o primeiro dia. Óbvio que em programas como esses, que são grandes, complexos e atingem milhões e milhões de pessoas, você tem um certo tempo de ajuste, mas nosso foco agora é primordialmente em fazer com que os clientes que querem ter acesso ao produto tenham acesso ao produto, tá? Mas acho que é cedo para falar de números, mas eu acho que é justo dizer que o impacto para a gente seria menor do que para alguns outros bancos, tá? E quanto à segmentação, a briga sempre foi muito boa nesse segmento, né? Então, enfim, alguns anos atrás, eram os bancos estrangeiros, né, que tinham setores de alta e média renda. Esses foram os bancos nacionais. Competidores do Itaú têm tido também uma atuação muito forte nesse segmento. E mais recentemente, como você comentou, novos entrantes desde plataformas de investimento até os novos bancos. Eu acho que quem ganha no fim do dia é o cliente, tem uma oferta maior de produtos e serviços. E eu acho que a gente tem feito um trabalho bem disciplinado aqui, um bom trabalho, ao modo que a gente continua sendo o principal banco nesses segmentos. A gente vem crescendo a nossa participação em ambos os segmentos, tanto de média quanto de alta renda, e a gente não tem visto uma perda de principalidade de clientes, né? Então, é normal que os clientes de alta renda decidam diversificar, por exemplo, seus investimentos em mais de uma organização. Mas o que a gente vê é que mesmo quando isso acontece, o centro do relacionamento ainda permanece com a gente, né? Então, a gente consegue oferecer todos os produtos e todos os serviços para aquele cliente. E a gente vê que quanto mais alta a renda o cliente quanto mais renda ele tem, mais o cliente privilegia isso, mais ele vê a importância e o benefício em ter um banco que entenda as suas necessidades, que provê todos os serviços
E eu acho que, por esse ponto, o Itaú está muito bem posicionado. Investimentos, todos os serviços bancários diários, então a gente tem conseguido não só manter, como crescer o nosso market share nesses segmentos. Renato, vocês apresentaram um resultado super robusto, um ROI muito bom, aumentaram o distanciamento do seu principal concorrente, do segundo colocado. No entanto, a ação do Itaú caiu. É verdade que a ação subiu bastante aí no ano, acumula uma alta, mas me chamou a atenção a justificativa ali de alguns analistas dizendo que o balanço não trouxe assim uma grande novidade, uma coisa muito espetacular. O que o Itaú precisa apresentar de espetacular para este mercado insaciável? Olha, Cida, eu acho que essa pergunta fica melhor na boca dos analistas e dos investidores, né? Eu tô do outro lado do balcão aqui, a gente não compra e não vende ações do Itaú. O que a gente procura fazer é, de fato, entregar um resultado com consistência, com previsibilidade, como você comentou, com uma rentabilidade, de fato, diferenciada, ainda mais quando a gente ajusta pela alta capitalização do banco, e com previsibilidade, né? Então, eu acho que essa conversa inicial que a gente teve de ter aqui atrasos muito bem controlados e previsíveis, ter uma rentabilidade alta, ter uma carteira crescendo, um banco que está fazendo um processo incrível de transformação digital, cultural, investindo nas ferramentas mais modernas, uma gestão de custos também muito rigorosa aqui. Eu acho que esse tipo de atributos são atributos que são valorizados pelo mercado. E do nosso lado é entregar isso, é entregar essa execução muito bem feita, e aí é critério dos investidores acharem qual o preço adequado, qual a hora de entrar e qual a hora de sair, mas a gente aqui faz o nosso trabalho de entregar, de fato, a melhor performance que a gente consegue. Renato, o nosso tempo está terminando, infelizmente, mas eu queria te ouvir sobre custos em duas frentes. Primeiro, ao longo dos últimos meses a gente teve o episódio do Banco Master e o pagamento na sequência dos recursos do FGC. Vocês perceberam uma oferta adicional, um interesse adicional do investidor que eventualmente recebeu esse recurso em alocar numa casa como o Itaú Unibanco, e se isso acabou ajudando o custo de captação pontualmente? E o outro aspecto que eu queria te ouvir é: o uso da inteligência artificial vai reduzir no médio e longo prazo os custos da instituição financeira? Ótimas perguntas, Fernando, e tentar ser conciso aqui no tempo que a gente tem. Mas eu acho que ficou muito claro para os investidores, nesse episódio que você citou, que é uma obrigação da instituição financeira ter uma curadoria, ter uma responsabilidade naqueles produtos que são oferecidos, né? Como a gente já disse algumas vezes, nós nunca distribuímos CDBs do Banco Master. É porque a gente não achar o produto adequado para estar na prateleira do banco, independente da rentabilidade que isso fosse trazer para a gente. Então, acho que isso ficou muito claro nesse episódio. Aquelas organizações, aqueles bancos ou instituições que, de fato, olham uma curadoria para o cliente, que tem aqui usando a palavra aqui do jargão do mercado, uma suitability para escolher quais são os produtos adequados para cada cliente, né? Então, se tinha alguma dúvida antes, eu acho que esse episódio tirou essa dúvida, e a gente, de fato, tem tido aqui uma resposta muito boa dos nossos investidores. E quanto à inteligência artificial, Fernando, eu acho que sim. Quer dizer, a inteligência artificial, que, de novo, aqui no banco é uma realidade. A gente já tem muitos casos, tanto, como você comenta, de melhoria de eficiência, quer dizer, olhando para dentro do banco, quanto ferramentas para suportar melhor os clientes e que podem ser transformacionais, né? Então, eu acho que a gente sim consegue e conseguirá ainda mais no futuro rodar o banco de maneira muito mais eficiente, né? Empoderando as pessoas, empoderando nossos times para trabalharem melhor, terem mais eficiência, atenderem melhor os clientes. Então, muitas frentes em execução agora, mas já dá para ter uma ideia de que isso sim será uma realidade e não no longo prazo, já no curto e médio prazo. Sensacional. A gente conversou com o Renato Lulia, diretor de Estratégia Corporativa e Relações com Investidores do Itaú Unibanco. Agradeço muito o tempo na tua agenda, que eu sei que hoje é o dia concorridíssimo desse trimestre. Agradeço também à equipe de comunicação do Itaú que possibilitou esta conversa. Agradeço também a Lucinda Pinto por fazer parte dessa entrevista. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês.